povo, fomos escolhidos. E aí, galera, beleza? Estamos mais um dia aí, mais um dia de jejum, nosso 8º dia de jejum e oração. Nós estamos orando pela unidade da igreja. E eu quero trazer para vocês hoje mais uma palavrinha pequena, mas que eu tenho certeza que vai mexer, vai transformar um pouco mais a sua vida, vai fazer você ficar mais forte ainda com Deus. Amém? Mas antes de falar, eu queria relembrar para vocês que semana passada nós tivemos 2 desafios lançados. O primeiro desafio era você conhecer pelo menos 3 pessoas na igreja que você não tinha contato nenhum. Se você não conseguiu, você vai ter mais uma semana de oportunidade para você tentar conhecer essas 3 pessoas. E o segundo desafio era levar uma lembrança, uma pequena lembrança para mais uma pessoa que você também não conhece e presentear essa pessoa. Para quê? Para que a gente possa exercer a unidade na igreja. Amém? Dito isso, vamos então aqui a nossa pequena palavra. E hoje eu queria meditar com vocês, eu não vou ler o texto, porque é um texto longo, mas é a história de Neemias, da reconstrução do muro de Jerusalém. E aí você pergunta, o que tem a ver isso com unidade? Vamos nesse capítulo, ou nessa história, nós podemos ver a ação do inimigo contra a unidade da igreja. Quando o povo se decide fazer algo com o mesmo propósito, com a mesma visão, o inimigo se levanta. Eu quero falar de 6 espíritos que se levantaram contra Neemias. O primeiro espírito que se levantou quando Neemias decidiu reconstruir o muro foi o espírito de zombaria. Neemias nem tinha começado a reconstrução dos muros, mas o espírito do maligno já sabia do poder e da potência que tinha na unidade e o que estava proposto no coração de Neemias. E se levantou então o espírito de zombaria. Que espírito é esse? O que acontece? É aquele espírito que se levanta de forma de brincadeira, dizendo: será que você consegue? Você não vai conseguir mesmo? Então, isso aconteceu com Neemias. Sanbalate e Tobias se levantaram dizendo: eles não vão conseguir reconstruir. Se eles reconstruírem esse muro, qualquer coisa vai derrubar. E muitas vezes acontece isso na nossa vida hoje. De repente você decide ser um líder de célula, você decide ser um líder de ministério, e alguém fala: não, você não consegue ser líder de célula, isso é muito difícil para você e você não vai conseguir. Esse é o primeiro espírito que Neemias teve que combater. Então, o espírito de zombaria. O segundo espírito que Neemias teve que combater, teve que lutar contra, é o espírito de confusão. O espírito de confusão, ele traz rebeldia no meio da igreja, ele traz desânimo. São aquelas palavras, às vezes amigáveis: você não vai conseguir, ou a igreja está trabalhando demais, a igreja está matando os obreiros, é muito serviço, o pastor está exigindo muito. Esse tipo de fala, esse tipo de situação coloca muitas vezes dúvida no nosso coração e a gente começa a desanimar. Quais são as consequências da aplicação que você está ouvindo ao espírito de confusão? Quero falar de 4. Primeiro, apatia e indiferença ao reino e ao propósito da edificação. Segundo, distanciamento dos discípulos que se tornam arredios e entregam relatórios, mas no coração eles estão rebeldes, eles não acreditam mais naquele propósito. Terceiro, os irmãos tornam-se descomprometidos com os alvos, ficam cheios de autopreservação e justificação. E 4, quebra a unidade envolvendo o partidarismo dentro da igreja, influenciando outros para que se pense como eles. Então, são essas consequências quando nós damos ouvidos ao espírito de confusão. O terceiro espírito que eu quero falar para vocês é o espírito de intimidação e medo. Quando o diabo vê que não conseguiu nem com a zombaria desanimar o seu propósito e nem trazer confusão no meio da igreja, ele tenta a intimidação, ele tenta a afronta direta. O que Neemias fez? Orou e vigiou. Foi aquele momento que ele botou os trabalhadores para edificar a muralha, e com uma mão e com a outra segurando a espada, ou seja, pronto para a batalha. E assim que nós vamos vencer esse espírito de intimidação e medo, é orando, com a Bíblia na mão e com o pensamento em Deus, e vigiando o nosso fazer, o que a gente está vendo, o que a gente está olhando, para que esse espírito não faça parte da nossa vida, para que esse espírito não nos atrapalhe no nosso propósito. Então, mais um espírito que Neemias teve que vencer e que você também terá que vencer. O quarto é o espírito de engano.
Passados os 3 espíritos, você conseguiu vencer, glórias a Deus por isso, mas aí o diabo tenta trazer o espírito de engano, colocar dúvida no seu coração. Será que esse é o propósito de Deus para a sua vida? Será que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Não tenha dúvida. Se Deus colocou um propósito no teu coração, se o Espírito Santo testifica no teu coração, vá em frente e não dê ouvidos a Satanás. Amém? O quinto é o espírito de falsa palavra, que traz dúvida em relação ao que, se Deus te falou alguma coisa ou não. Será que foi Deus que falou? Muitas vezes a gente pensa nisso. Isso é da minha cabeça ou não? E aí a gente fica com dúvida na própria palavra de Deus. Se você abre a palavra de Deus, abre a Bíblia, estuda, e o diabo consegue colocar ou transformar aquilo na sua mente, trazendo dúvida e engano na sua vida. E o último espírito que eu quero falar para vocês é o espírito de acusação e calúnia. Quando o diabo não consegue mais nada, não consegue trazer dúvida no seu coração, não consegue te trazer medo, não consegue te intimidar, ele traz o espírito de acusação, seja dos seus pecados, seja do seu passado, mas não caia nesse cilado do inimigo. Não esteja sempre preparado com a vida e oração, sabendo que Jesus já pagou o preço pelos teus pecados, que Jesus já te santificou, que Jesus já justificou os seus pecados através do sangue dele. Amém? E assim o muro de Jerusalém foi reconstruído, e assim você também vai vencer, você também vai conseguir fazer muitas coisas na obra de Deus, ser uma potência, uma bênção na obra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe por hoje. Não desanime, permaneça no jejum. São 21 dias. Nós estaremos cada dia trazendo mais uma palavra. Tamo junto, desde ti. Fica com Deus e amém.